Boa tarde. Boa tarde. Carro roda na pista e bate em caminhão que tomba na MGC 122. Hospitais não podem lucrar com cobrança de medicamento a pacientes. E ainda, Dr. Nilton Figueiredo fala sobre nova diretoria da ACI. E Cruzeiro vence e Atlético fica no empate na rodada no final de semana. Hoje é segunda-feira, 2 de março de 2020 e o Jornal Gazeta Norte Mineira está começando. Começamos esta edição falando de saúde. Após a ação do Ministério Público Federal, a Justiça Federal determinou que hospitais particulares de Minas Gerais que cobravam dos pacientes um valor maior que o permitido pelos medicamentos parem com essa prática e devolvam os valores cobrados em excesso. Entenda mais. Imagine você ser atendido em um hospital privado e na hora de pagar a conta, esse mesmo hospital cobre os remédios usados como se estivesse fazendo uma venda direta ao consumidor, da mesma maneira que faz uma farmácia ou uma drogaria. Por causa dos constantes abusos praticados, em 2014, o MPF e o Ministério Público de Minas Gerais entraram na Justiça contra 7 hospitais de Uberlândia e 3 de Araguari. As investigações comprovaram que os hospitais cobravam pelos medicamentos preços acima dos praticados nas farmácias e drogarias. Isso porque os hospitais são obrigados a seguir uma resolução da Câmara de Regulação do Mercado de Medicamentos, vinculada à Agência Nacional de Vigilância Sanitária, que proíbe esta prática. Na verdade, o que o hospital pode fazer? Se ele compra o medicamento, ele só vai repassar ao paciente o valor do custo. Ele não pode ter margem de lucro em cima do medicamento. De acordo com a resolução, o preço do fabricante é o valor máximo que um laboratório ou distribuidor pode vender o remédio. Já o preço máximo ao consumidor é o maior que pode ser praticado pelo comércio varejista. A resolução proíbe expressamente que hospitais e clínicas usem o preço máximo ao consumidor. A Justiça determinou que os hospitais não pratiquem mais os preços do comércio varejista de medicamentos e devolvam os valores cobrados a mais dos pacientes. Pelo entendimento do Ministério Público Federal, os hospitais não podem ter margem de lucro em cima de medicamentos utilizados em pacientes. Os pacientes, os familiares têm que tomar cuidado com isso, analisar se isso está sendo cobrado, tem que pedir para tirar. E se já pagou, tem que pedir para restituir. E confira com Larissa Magalhães a previsão do tempo para toda a região sudeste do Brasil. Nesta segunda-feira, a circulação dos ventos ainda vai estimular a formação de bastante instabilidade sobre diversas áreas da região sudeste do país. A previsão para o leste do estado de São Paulo e para o Rio de Janeiro é de chuva frequente, que pode ser forte e volumosa. No oeste paulista, no nordeste de Minas Gerais e no norte do Espírito Santo, o sol vai aparecer pela manhã e vão ocorrer pancadas de chuva a partir da tarde. Nas demais áreas da região, previsão de chuva a qualquer hora, muita nebulosidade e poucas aberturas de sol. A chuva também pode ser forte e volumosa no oeste de Minas Gerais e no extremo norte do estado de São Paulo. Nesta segunda-feira, a mínima em Belo Horizonte 18, máxima de 24 graus. Em Vitória, mínima de 23 e máxima de 27 graus. A previsão para Montes Claros é de tempo nublado com pancadas de chuva durante todo o dia. A temperatura deve variar entre 22 e 25 graus. Em Janaúba, a temperatura fica entre 22 e 28 graus e a previsão é de sol com muitas nuvens e tempestades isoladas a qualquer momento. Em Nova Porteirinha, o dia também é de sol com muitas nuvens e com pancadas de chuva e a temperatura nessa segunda pode variar entre 22 e 28 graus. E no próximo bloco, Cruzeiro vence e Atlético empata no final de semana.